Orengo, já estamos em linha aqui com o governador do estado do Rio Grande do Sul, você está em Brasília, pode fazer a primeira pergunta. Governador Eduardo Leite, bom dia. Muito bom dia Osíris, bom dia Sérgio, Guilherme, é um prazer. Bom dia, governador. Bom dia. O Orengo está em Brasília, faz a primeira pergunta, vamos lá. Muito bom dia, governador. Um assunto que está repercutindo muito aqui em Brasília, uma alternativa que poderia ser criada de governadores, a gente está vendo isso em algumas regiões, sobre o congelamento da base de cálculo do ICMS, nesse momento de aumento da inflação. O senhor tem falado, e aumento do preço dos combustíveis, né? O senhor tem falado com colegas governadores, essa poderia ser uma saída conjunta de governadores no Brasil? Olha, Guilherme, é importante a gente destacar que o ICMS não é o vilão dessa história. Recentemente, nessa semana mesmo, a Petrobras fez mais um aumento no preço da gasolina, né, no combustível. São mais de 70% de aumento nesse ano, e não é por aumento de imposto, é por aumento do preço pela Petrobras, que está ligado, inclusive, à política econômica desastrosa que está sendo conduzida pelo presidente Bolsonaro, que é com ameaças de furar teto de gasto, que faz ameaças à nossa própria democracia, às instituições. Tudo isso gera turbulência interna, que gera desvalorização do real, e somada à desvalorização do real, ao aumento do preço do barril do petróleo, fazem com que o preço dispare, porque nós temos aumento do preço do barril do petróleo e temos um aumento do dólar, né, do valor do dólar, e tudo isso vai para o consumidor em aumento de preços, e o ICMS não é o vilão dessa história. Mesmo assim, né, os governadores estão dispostos a ajudar, de alguma forma, de segurar parte do preço. Por que eu digo que é parte do preço? Porque o ICMS incide sobre o valor do combustível. O valor que é cobrado pela Petrobras pode, mesmo que a gente congele a base sobre a qual vai ser cobrado o imposto, e a gente admite fazer isso, está sendo discutido no âmbito do Conselho dos Secretários da Fazenda, estamos discutindo isso com o Senado também, que está com a proposta de lei para discutir sobre esse assunto. Então a gente quer fazer uma solução composta entre todos os atores políticos, mesmo que a gente congele, se a Petrobras continuar aumentando os preços, o preço para o consumidor vai continuar aumentando, né? Não vai aumentar a parte correspondente ao ICMS, que vai estar sobre uma base congelada, mas vai continuar havendo aumento de preços por parte da Petrobras. Eu estou dizendo isso para não gerar frustração de expectativas, porque a gente pretende aliviar esses aumentos com o congelamento do preço do ICMS, mas não está nas nossas mãos o congelamento do preço do combustível. Sim, sim, até mesmo porque, governador, a alíquota vai cair a partir de dezembro aqui no estado, né? A gente tem, né, dezembro é o último mês que ainda se aplica a alíquota de 30%, e a partir de janeiro o estado do Rio Grande do Sul, a gente já anunciou isso, né, voltará a praticar a alíquota de 25%, que vai estar entre as menores alíquotas do Brasil. Nenhum estado pratica menos que 25% no Brasil. A maior parte deles pratica 27%, 29%, 30%, como o Rio Grande do Sul, e em alguns casos até 31% ou 32%. Se não me engano, tem até estado que pratica 34% de alíquota de ICMS sobre gasolina. O senhor está viajando na próxima missão aí para Glasgow, na Conferência do Clima. O governo federal já apresentou um plano de redução de emissão de gases que está sendo muito criticado. O que pode se avançar, o senhor, juntamente com esse grupo de governadores aí? Olha, me parece que é muito claro que, do ponto de vista nacional, o país precisa demonstrar claro compromisso com o combate a desmatamento. É onde nós estamos com uma imagem muito negativa. E porque, de fato, houve aumento do desmatamento no Brasil. O Brasil já observou, num passado mais distante, cerca de 3 milhões de hectares desmatados por ano da floresta amazônica. Conseguiu reduzir isso para 400 mil no início da década passada, 400 mil hectares, mesmo nos momentos que a gente estava crescendo economicamente mais, o que mostra que o crescimento econômico não está conectado à ideia de desmatamento, como alguns possam querer fazer crer, ou que combater desmatamento gere prejuízos econômicos. E, infelizmente, a gente viu aumentar isso para mais de 1 milhão de hectares aí nesses últimos anos. Então, o Brasil precisa mostrar comprometimento com o combate ao desmatamento, que é onde a nossa imagem está especialmente prejudicada, e que é responsável por cerca de metade do volume de gases do efeito estufa que são lançados na atmosfera pelo Brasil. A gente tem uma matriz energética bastante limpa, a gente tem uma oportunidade até para ser explorada nesse sentido, para mostrar ao mundo, se nós mostrarmos compromisso com o meio ambiente, Osíris, o Brasil tem uma oportunidade, talvez como nunca antes,
desde que se descobriu ouro nas Minas Gerais. Porque o mundo inteiro está aí preocupado, a Conferência do Clima mostra isso, com as mudanças climáticas, e o Brasil é um país que pode oferecer alternativas de geração de energia limpa, sem emissão de gases do efeito estufa, né? Nós temos vento, sol, águas em abundância aqui para geração de energia com matriz limpa. É importante que o país saiba aproveitar isso, mas, infelizmente, o caminho que o país tem adotado de hostilidade e de pouca demonstração de compromisso com a proteção ambiental acaba nos fazendo perder essa oportunidade. Governador, trazendo aqui para os assuntos do Estado, ontem o governo anunciou a determinação para a retomada das aulas presenciais, ainda sem data de publicação do decreto. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor, se tem já uma previsão de data, e também da liberação dos estádios e mantendo o índice de 30%, mas que possa ter frequência de público nos jogos de futebol. Essa decisão, ao mesmo tempo em que temos ainda uma região preocupante, a região de Pelotas, que está com um aviso em função de aumento de casos, está bem estruturada, não temos nenhum risco de à frente termos que retroceder? Olha, Sérgio, riscos sempre há, né? Ninguém projetava uma pandemia, a gente não tem como assegurar que não haverá riscos. Mas, nesse momento, a gente observa consistente redução de casos, embora na região de Pelotas se apresente um aumento de casos, mas de internações, né, mas ainda não em níveis alarmantes, ou que liguem um alerta maior, embora mereça, né, uma análise apurada, um monitoramento mais dedicado sobre aquela região. Nós estamos avançando com muita cautela, né, observando os indicadores e com muita discussão, com muito debate, insistindo na população que é importante manter cuidados. E a vacinação. A vacinação que é fundamental e que é comprovadamente o que tem feito com que a gente tenha a persistência da redução dos casos no nosso estado e diminuição dos óbitos também de forma muito consistente. O decreto deve ser publicado até amanhã e com esse decreto publicado já valerão as novas regras a partir dos dias seguintes. Governador, o governo do estado agora encaminha à Assembleia Legislativa a sua própria lei do teto de gastos, estabelecendo uma âncora fiscal estadual. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esta âncora fiscal estadual no momento em que a âncora fiscal federal vai sendo deteriorada. Pois é, o que é o teto de gastos, né? Ele é um limite para o aumento das despesas, independentemente do aumento da receita. Por que isso? Porque no caso do Estado, né, vou pegar aqui o caso do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos com uma situação de equilíbrio primário, que é o equilíbrio das nossas receitas com as nossas despesas, sem a despesa com a dívida. Na verdade, nós não estamos pagando todas as contas, está pagando as contas, vamos dizer, de curto prazo. Não tem mais atraso de salário para fornecedores, para prestadores de serviço, para os servidores, a gente está com as contas urgentes em dia. Mas tem outras contas que não estão sendo devidamente pagas, né? Que por conta de uma liminar, o Estado não paga a dívida com a União, são 3,5 bilhões de reais. E também a questão dos precatórios, que o Estado precisa liquidar até o 2029, a gente está traçando um plano para isso, mas que vai exigir aportes adicionais de receitas do Estado para pagamento de precatórios ao longo dessa década. Então, no caso da dívida com a União, na negociação que a gente faz do regime de recuperação fiscal, é como sentar à mesa com o credor, né, o credor que é a União, que é o governo federal, e dá uma folga, vamos dizer assim, na cobrança da dívida, ele não exige de pronto o pagamento da dívida nas parcelas cheias, ele vai permitindo que se faça numa escadinha, né, parte a parte, a cada ano vai aumentando os pagamentos, em compensação, né, imagine quem está nos ouvindo, que é credor, que está negociando com seu devedor, está demandando do devedor comprovação de compromisso com a abertura de espaço para pagar as suas contas. Ou seja, se você está recém conquistando um equilíbrio e precisa voltar a pagar uma conta que é bilionária ao longo dos próximos anos, você precisa me comprovar, e eu vou te dar essa folga, vou te dar uma chance, uma janela aí para você crescer no pagamento dessas dívidas. Eu preciso que você me comprove de que não vai usar o crescimento de receita que você tenha nos próximos anos com outros gastos, né? Você tem que voltar a pagar a dívida.
Então é isso que é demandado ao Estado, né? Que limite o crescimento dos seus gastos, porque ele precisa abrir um superávit ao longo dos próximos anos para voltar a cumprir na integralidade os seus compromissos. E o Estado está num bom trajeto, está num bom curso. Se a gente não desviar desse rumo aí ao longo desta década, eu tenho tranquilidade em dizer que o Estado do Rio Grande do Sul será um Estado saneado, né? A gente tem um saneamento das contas durante o nosso governo, importante, mas a situação que o Estado ainda vive é sensível, ainda, né? Não pode se desviar desse trajeto, sob pena de voltar ali na frente a atrasar pagamentos novamente de contas mais urgentes se ele se descuidar dos seus compromissos. De outro lado, o teto de gastos da União, é importante ser dito, é especialmente importante para efeitos macroeconômicos no Brasil, que influenciam a inflação, o crescimento econômico, porque se o governo federal descuida do teto de gastos, ele gera desconfiança que no mercado, nos investidores, que especulam que desse descontrole com os gastos virá a inflação, e se a inflação já está aí, mais de 10% de inflação, gera um aumento de juros, os juros aumentados tiram crescimento econômico, né, dificultam o acesso ao crédito, a financiamentos, tornam mais caro para o governo os pagamentos da dívida, então gera uma série de prejuízos no cenário econômico nacional que a gente está observando. O mundo está crescendo, retomada forte da economia, que o Brasil está se metendo numa enrascada que já projeta para o ano que vem até estagnação ou, quem sabe, até recessão da economia, única e exclusivamente por decisões erradas internas aqui do Brasil. O mundo está crescendo e o Brasil está se metendo numa enrascada por sua própria conta e irresponsabilidade, tanto quanto a gente viu lá no governo Dilma, 2015, 2016, com a mais profunda recessão da nossa história por conta das decisões erradas que tinham sido tomadas imediatamente. Analistas já projetam a Selic, que é a informação da vez, está em 7,75, já projetam para o ano que vem em 2 dígitos. Mas eu gostaria justamente de mudar aqui um pouco a pauta e falar desse ambiente nacional. Dia 21 de novembro o senhor vai às prévias do PSDB e, em passando as prévias, será o candidato do partido à presidência da República. O jornal Estado de São Paulo traz hoje um perfil de 11 candidatos, né, e muitos deles que se denominam como a terceira via. O senhor está lá com o seu perfil como um pacificador, tem o tom pacificador, o tom do diálogo. Com tantos candidatos assim, se apresentando como uma terceira via para quebrar a polarização Lula-Bolsonaro, qual é o caminho, governador, para uma campanha eleitoral à presidência da República que convirja, que consiga reunir tantas correntes de pensamento? Olha, Sérgio, eu acho que o caminho é nós nos apresentarmos agora, a gente tem que entender os momentos da política. Esse momento é o momento de apresentação das opções, não significa que ali na frente não possamos estar juntos na formação de um grupo ampliado que trabalhe dentro de um centro democrático, longe dos extremos aí, do populismo, que levou o país a essa situação difícil. Mas nesse momento é nos apresentarmos para... diante dos nossos partidos, dos nossos grupos políticos, buscarmos viabilizar uma alternativa. Acho que o que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul se alinha, de alguma forma, com o Brasil que a gente vai encontrar em 2023. Nós encontramos um Estado com polarização política, com dificuldade de tratar de pautas de reestruturação fiscal, que eram urgentes, e promovemos com diálogo, com entendimento, sem atacar uns aos outros, sem estabelecer uma guerra, a condição de avançar nessas pautas. E o Brasil vai precisar de muito diálogo para trazer o país para o centro, fugir dos extremos que tentam destruir uns aos outros e focar em atacar os problemas. Essa é a minha visão. O Brasil precisa fazer reforma tributária para tornar um país mais simples, para quem empreende, reduzir a carga tributária para as famílias mais pobres. A gente precisa combater fortemente a desigualdade e a miséria no que o país voltou muitas casas ao longo aí da última década, e isso tudo vai exigir mudanças profundas de estrutura, de governo, que não se fazem sem diálogo, né? É importante que a gente tenha a postura de dialogar, de construir convergência para que a vida da população melhore. Agora, mantemos o diálogo com todos os agentes políticos do centro democrático, como a gente chama, né, dessa alternativa democrática, para fazer com que o país saia dessa guerra entre uns e outros, né, em dois campos políticos
muito bem marcados e que estão fazendo com que o país foque energia em destruir quando a gente precisa construir um futuro diferente. Tá certo. Para fechar, governador, nesse cenário de preço de combustíveis, o presidente vem batendo na tecla de privatizar a Petrobras nesse momento. O senhor acha que é o momento? Como é que o senhor avalia isso? Deu uma falhada aqui Sim. no final, na hora que você falou, privatizar o quê? Não, eu perguntei, nesse cenário de polêmica dos combustíveis aí, de alta, o presidente da República vem falando em privatizar a Petrobras. Seria o momento? Como é que o senhor avalia? Em primeiro lugar, o presidente insiste em bravatas, né? Ele falar em privatização da Petrobras, agora no último ano do governo, um governo que não fez privatização quase que nenhuma, né? As privatizações não andaram, falou em privatizar Correios, não andou, falou em privatizar Eletrobras, não avançou. É bravata para sustentar a narrativa, sempre procurando botar a culpa em alguém, quando na verdade ele não assume as suas próprias responsabilidades e não resolve os problemas. Essa é a verdade. Eu não acho que a privatização da Petrobras seja a real alternativa para reduzir preços dos combustíveis, não. Acho que precisa ter política econômica adequada para evitar essas oscilações que são geradas domesticamente, e nem acho que a privatização da Petrobras como um bloco, a empresa inteira, se viabilize, né? Acho que deve avançar em processos de privatização das subsidiárias, a gente pode discutir ponto a ponto, mas não é isso que vai fazer o país avançar economicamente. Não é a prioridade. A prioridade é reformas estruturantes que ajudem a fazer o país crescer mais fortemente, mais rapidamente e fazendo isso sempre com responsabilidade fiscal para evitar o aumento da inflação, né, que está aí já em mais de 2 dígitos, e assim preservar o poder de compra da população. Governador Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom evento aí na sequência. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, Bom governador. dia, governador.